Olá pessoal, eu sou Rafael Cló, CEO e um dos fundadores da ASUS. Estou aqui com o Renato, também fundador da companhia. E hoje a gente tem a honra de receber um convidado super especial, Marcos Buais. O Marcos ele é investidor da ASUS também, um grande empreendedor, fundou uma das principais agências de mídia e esportes do mercado latino-americano, investidor prolífico com investimento em grandes empresas que têm ganhado destaque no cenário nacional. E hoje ele vai compartilhar um pouco com a gente sobre a experiência empreendedora dele, sobre o balanceio entre vida pessoal e vida profissional, vai falar também de como ele toma as decisões de investimento que ele fez ao longo da carreira dele. Marcos, começando do começo. Como é que foi sua trajetória empreendedora? Onde que você começou? Quando que você decidiu de fato pular de cabeça nesse mundo? Rafa, primeiro a honra estar aqui, para a gente poder falar um pouco sobre esse mercado que eu tanto admiro e respeito. E empreendedorismo está em tudo, né, na nossa vida, inclusive na paternidade. Então eu tive essa possibilidade, eu tive essa honra de ter na minha vida dois caras que foram sempre referências para mim na família, que era meu pai e meu avô. Então, indiretamente, nos natais, réveillons, eu participava ali daquelas conversas de família e escutava as conversas que eles tinham e eu tinha ali, de alguma forma, uma mentoria indireta. Porque sempre foi um grupo empresarial diversificado e eu aprendia muito ouvindo o que eles faziam e acompanhando ali como um admirador todo o trabalho deles. Então, ali eu tive a certeza de que queria empreender, mas também tive a certeza que eu queria construir a minha própria história. E isso começa a se construir alguma coisa a partir do momento em que eu começo a idealizar, a desenhar o que de fato eu queria fazer. E a música e o entretenimento sempre foram o que me arrepiaram, sempre foi o que me moveram. Hoje em dia, fora da família, algum empreendedor se destaca para você? Alguém que você admira no mundo do empreendedorismo? Eu sou um empreendedor sempre buscando conhecimento e o mundo está mudando muito rápido, né? Quantas empresas hoje que outro dia não eram referência em alguma coisa, hoje a gente vê muito esse mercado de inteligência artificial vindo para desagregar em algumas coisas, mas agregar muito em outras. Mas um empreendedor que eu admiro muito é o Jeff Bezos, porque eu acho que ele diversificou em áreas que eu também admiro muito, essa área de saúde através do Whole Foods. Eu admiro muito esse segmento de streaming, é um segmento que eu invisto fortemente com produção, ele tem o Prime, Amazon, enfim, ele diversificou em áreas que eu admiro muito. Para mim, eu sou muito conectado com a saúde, porque eu acho que se você ama a tua família, que para mim é a minha base de tudo, se você não cuidar de você, você não consegue cuidar do outro. Então, para mim, o que te nutre é o que te constrói. Legal. Super legal. Além de empreendedor, como você falou, você investiu em vários projetos diferentes, vários segmentos diferentes. Você faz parte do board de várias empresas com diferentes áreas de atuação, entretenimento, finanças, seguros. O que te faz olhar para uma empresa e pensar, isso daqui é interessante, isso daqui pode dar certo? Como é que é o seu modelo mental para pensar sobre um novo negócio, sobre um investimento específico que você está considerando fazer? Rafa, acho que boas oportunidades todos os dias chegam, mas oportunidade de investimento que tem propósito e que faz jus ao que você acredita, não são muitos. Então eu acredito que é um pool de avaliações, no meu caso, tem que fazer sentido, não só pode ser alguma coisa que visa lucro, óbvio que uma empresa tem que ter o final, o número tem que fechar, mas tem que ter a parte do sentimento, então eu brinco que às vezes é 50% feeling e 50% número, essa união dos dois faz com que seja assertivo e você define, no meu caso, eu defini algumas áreas de atuação específicas, como mídia, como saúde, como proteção financeira, como estruturação financeira. Então, são áreas que eu defini e que, no final, quando você olhar o portfólio, você vê que são complementares. Super legal. Acho que você falou uma coisa sobre propósito que eu concordo pra caramba. E um propósito claro, ele clarifica muita coisa. Ele abre o espaço. Então, acho que faz super... Conecta um pouco também com o que a gente pensa aqui dentro da ASUS e na forma como a gente vem construindo a companhia. Marcos, e falando de ASUS, esse foi seu primeiro investimento no mundo dos seguros, certo? O que chamou a atenção na proposta da ASUS? Primeira vez que você conheceu a gente, a primeira vez que você ouviu falar da ASUS, o que mais pegou sua atenção? Então, para mim, eu só acredito em relacionamento que seja embasado na verdade. Eu jamais investiria num negócio, assim como a ASUS, sem que eu tivesse testado o serviço. E eu fiz comigo. Eu fiz o seguro de vida dos meus filhos, né?
Então, eu percebi o quê? Capacidade de atendimento. Eu percebi uma inovação muito grande nesse relacionamento, nessa comunicação. Então, eu olho muito para esse mercado disruptivo, estudo muito o que acontece nesses mercados, e a ASUS me chamou a atenção muito forte por essa relação com disrupção, com tecnologia e com a qualidade do atendimento. Muito legal. Você também está super inserido nesse mundo de mercado financeiro. A gente olha para a penetração de seguro de vida no Brasil hoje. 15% das famílias brasileiras só têm acesso ao produto. Se olha para a penetração de produtos previdenciários, que são produtos de planejamento para uma aposentadoria, a gente está aquém de vários outros países nesse produto importante também. Como que você vê a importância da educação financeira para o brasileiro, relacionada a essa baixa penetração de produtos que são importantes para um planejamento financeiro, para o futuro do país e para o futuro das pessoas? Olha, isso é um debate grande, porque quando a gente tem o dom, a possibilidade de ser pai, a vida muda em todos os sentidos. E, naturalmente, a gente começa a olhar a educação de uma forma muito objetiva, porque eu acho que isso é uma discussão que tem que estar na escola. É uma discussão que tem que estar ali na escola para se discutir como planejar economicamente a sua vida, como administrar os seus futuros possíveis bens, como administrar o seu dia a dia, e, naturalmente, para falar de seguro, a gente está falando de proteção do que você está conquistando. Então, eu tive uma experiência recente com meu filho, quando ele fez 10 anos, eu dei para ele um cartão de débito. E aí a gente começou a construir uma educação financeira em casa. E é impressionante a percepção que mudou dele, porque ele não tinha essa visão. Então aí eu depositava um valor por mês, e ele começou a pagar algumas coisas naturalmente do desejo dele, e ele começou a falar, puxa pai, isso custa, isso é caro, isso é barato. E ele começou a estruturar como deveria ser o cuidado disso, e mudou radicalmente a percepção do projeto de vida dele. Então, claro, uma criança, a gente tem que ter a limitação do que de fato vai trazer de informação, mas o básico tem que estar instituído dentro da escola. Então, acho que esse debate é importante, porque eu acho que isso aí a gente muda a vida de muita gente e constrói um país muito melhor, né? Super legal, Marcos. Além da educação financeira, você acredita também que o empreendedorismo deveria ser ensinado nas escolas? A gente sabe que o empreendedor, somente nesse início, ele passa por uma dificuldade grande de entender o que tem que fazer. Hoje, na sua visão, o que são os principais desafios de alguém que quer empreender, que está para começar um novo negócio? O que ele precisa saber antes de começar essa jornada? Olha, eu tive um convite recentemente para participar de um debate na Intel, e eu fiquei apaixonado pelo formato de educação deles. Por quê? Porque você discute a base como conceito da vida real, né? Então, eu acho que o empreendedor, ele tem que amar muito o que ele faz, ele tem que ter a visão de que ele tem que ter muito bem definido o propósito dele, do que ele quer daquele negócio, como construir e colocar no papel aquilo que você deseja, até para você buscar, seja um financiamento próprio, um financiamento de terceiro. Então você tem que saber exatamente o que você quer para colocar aquilo num plano de negócio. E eu costumo dizer que nada mais importante do que você transformar esse sonho que é teu em transformar esse sonho para com outras pessoas, porque aí você constrói um time. E eu vejo muito isso na ASUS. Uma das coisas também que me chamaram a atenção no momento que a gente começou a conversar sobre as oportunidades, o amor que vocês têm pelo que vocês fazem, a crença do que vocês têm pelo que vocês fazem. Então isso, consequentemente, acaba sendo instituído na cabeça do empreendedor que quer construir uma coisa do zero. Ele tem que saber que, de fato, vai ter que trabalhar muito, quando cansar vai trabalhar mais. A gente assistiu uma entrevista em que você tem uma frase muito impactante, que você diz que empreender é um ato solitário. A gente trabalha muito próximo do corretor de seguros aqui na ASUS, e o corretor de seguros ele é a definição do empreendedor nato. Ele precisa de estabelecer a MEI dele, ele acorda toda segunda-feira tendo que planejar a agenda dele, tendo que pegar o boi pelo chifre, vender para garantir ali o sustento da família dele, faz a própria gestão do negócio dele, ele vive de fato uma jornada empreendedora. Qual conselho que você daria assim, para o empreendedor que está começando, para uma pessoa que está saindo de uma carreira tradicional, saindo do mercado de trabalho e mergulhando nessa carreira empreendedora, principalmente como corretor de seguros, que tem essa veia mais solitária, mais sozinha de cuidar do próprio negócio?
Então, liderar é um ato solitário porque tomada de decisão, às vezes, né, a gente costuma tomar decisão quando a gente lidera projetos de forma muito individual. Mas a construção dessas decisões são complementares. De que forma? Eu tenho esse hábito de construir conselhos justamente para minimizar os erros, né? Você buscar se cercar de pessoas que muitas vezes é melhor do que você naquilo que você tem a humildade de reconhecer que você não sabe, que eu acho que é uma outra coisa que o líder tem que ter, né? Não pode ter aquele líder que fala que sabe tudo, ninguém sabe tudo. Então a gente tem que se complementar de pessoas que realmente possam agregar a gente. Mas esse lugar de buscar mentores, que aí é o que eu faria, né? Se eu admiro muito também essa área de corretores, porque realmente é uma coisa muito individual, mas é um lugar onde você tem uma personificação quando você se diferencia na hora de atender as pessoas, uma qualificação muito grande no momento em que você busca referências de que amigos, mentores, pessoas que você confia, conhecimento. Hoje a gente tem conhecimento ilimitado, hoje a internet está cercada de oportunidades. Eu sou um curioso, Rafa. O tempo inteiro eu busco aprender mais, o mundo está muito rápido. Então, eu particularmente sugiro a eles o que eu um pouco faço na minha vida, que é o quê? Construir esse conselho de pessoas. Cada vez mais tentar me superar como profissional. De que forma? No caso de corretor, você tentar superar na forma de você atender, na forma de você conectar. Eu acho que o networking hoje é super importante. Por quê? Porque eu costumo dizer, o maior ativo que eu construí na minha vida foram os relacionamentos que eu criei, porque essas pontes te fazem se fortalecer através de oportunidades e construção aí de, eventualmente, times e uma tomada de decisão cada vez mais assertiva. Super legal isso que você comenta sobre a criação de um network ou de um conselho de pessoas que estão próximas de você como empreendedor, porque a gente tenta entregar exatamente isso para o corretor de seguros também. A gente tenta entregar um benefício funcional, que é toda a plataforma de tecnologia que a gente construiu para eles, com um portal muito mais usual, intuitivo, o aplicativo que a gente provê para eles. A gente provê também para eles um benefício financeiro. Como empreendedor, você quer se sentir realizado profissionalmente e você quer ver os frutos do seu trabalho chegando também. E, finalmente, a gente tenta, de algumas formas, com algumas iniciativas aqui dentro, dar um benefício comunitário para o corretor de seguros. A gente sabe que ele vai para o campo sozinho. Como é que a gente tenta instigá-los a criarem essa rede, essa comunidade que podem suportá-los e até ensiná-los no momento de dificuldade? Então, super legal isso que você mencionou, porque conecta também com um pouco do que a gente está tentando construir aqui para o corretor de seguros. Mas pega essa deixa, sabe, Rafa, que você colocou aqui no nosso bate-papo sobre ainda um percentual muito pequeno de entendimento das pessoas do segmento. Acho que as pessoas têm essa dificuldade muito grande de falar sobre seguro de vida porque as pessoas têm essa tendência de não falar sobre futuro. Eu tenho essa dificuldade. E eu, no momento em que virei pai, eu já era um cara que já tinha meu planejamento bem definido. Eu não tenho nenhuma dificuldade nesse sentido, porque na hora que você constrói uma inteligência financeira, você naturalmente está construindo a busca de um melhor patrimônio, um maior patrimônio para a tua vida, e na hora que você discute seguro, você está discutindo a proteção desse patrimônio, né? E no momento em que você vira pai, que você tem uma família, automaticamente isso fica imprescindível discutir, né? Então, acho que cada vez mais eu vejo que a ASUS tem conseguido de uma forma direta, de uma forma objetiva, de uma forma onde se entrega um trabalho. Eu, quando vou ali no aplicativo, vou conversando, vou discutindo com a turma, eu percebo cada vez mais que essas informações vão ficando mais claras, menos difíceis. Eu via que o mercado era muito burocrático. E acho que a ASUS, nesse sentido, me trouxe uma tranquilidade muito maior na hora de eu debater o assunto. Hoje eu falo disso de uma forma muito tranquila, é uma realidade e não dá para fugir. Fugindo um pouquinho aqui do script, Marcos, você vem mencionando nas suas respostas a importância da paternidade para você. Você está agora com 2 filhos, um de 12 e outro de 10. Eu tenho um de 3 e um de 1. Qual o conselho que você tem assim, para empreendedores que tentam fazer a gestão desse lado profissional do empreendedorismo, que é bem desgastante, é muita viagem, é muito trabalho, com o crescimento dos filhos? Como é que foi para você essa dinâmica assim, de acompanhar seus filhos crescendo, os investimentos que você tem, a carreira empreendedora que você construiu? Como é que você balanceou isso daí? Eu acho, Rafa, que o maior ato de empreender é ser pai, porque educar é difícil. Mas o amor incondicional, eu sempre quis muito ser pai, então para mim é uma dedicação e um amor incondicional. Mas é muita renúncia, né? Quem ama o que faz, eu digo que para você dar certo no que você faz na vida, você tem que amar muito o que você faz.
porque os resultados vão vir, né, de forma automática. E esse bate-papo sempre existiu entre eu e meus filhos. Olha, às vezes eu não vou estar aqui, mas eu vou estar hoje de várias formas, né? Hoje a tecnologia permite você entrar em videoconferência. Eu sempre busquei ter essa prioridade nesse lugar de estar sempre nos momentos de apresentação da escola, momentos de festa. Mas esse entendimento é positivo, porque eles entendem que o pai tem um propósito, o pai tem uma vontade de construir, isso acaba estatizando também neles. Então eu vejo cada vez mais, são muito jovens, mas eu vejo isso já dentro da personalidade de cada um. E eu falo muito disso, falo, olha, eu não tenho aqui o objetivo de que vocês sejam algo que eu deseje que vocês sejam, ao contrário. Eu quero que vocês sejam o que vocês desejam e vão ter meu apoio incondicional para isso. Então, não é fácil, porque é uma vida muito dedicada, como eu falei, é muito trabalho, mas ao mesmo tempo sempre tem espaço para você estar com quem se ama. Marcos, você comentou que você é muito curioso, acho que todo empreendedor tem que ser. Pergunta do momento, como que AI, como é que a inteligência artificial está entrando na sua vida, ou não está? Então, acho que tudo que é novo gera debate, né? E eu acredito que a inteligência artificial veio realmente para revolucionar. Se você usar isso de forma errada, com certeza absoluta você vai ter negativos resultados. Agora, no meu segmento de mídia, no segmento de lifestyle, no segmento de entretenimento, eu tenho visto muitas coisas positivas. Eu, essa semana, tive um teste específico numa narrativa que eu ia fazer de uma das empresas que eu participo. Era uma narrativa de 1 hora, eu fiz de 15 minutos e ele seguiu fazendo por 1 hora por mim. Então eu usei para o meu benefício de tempo, né? Mas se você usar isso de forma negativa, você está usando a voz de alguém para uma coisa que eventualmente possa não ser positiva. Eu vi uma discussão muito grande, 1 ano atrás, na discussão de streaming, que eu tenho investindo muito nesse lado de estúdio, e eu vi isso acontecer nos Estados Unidos, né? Que foi uma discussão muito grande dos roteiristas, uma greve muito grande, e aí se percebia uma utilização e um risco muito aforado do segmento, de se você usar de uma forma equivocada, ser negativo. Então, resumo, tenho estudado muito, acredito que veio de uma forma muito positiva, veio para ficar, e quem souber de algum jeito olhar para isso como uma forma de complementariedade, a gente vai ter grandes benefícios. Então, eu tenho gostado muito do tema, tenho utilizado muito o sistema e tem sido muito positivo. Marcos, muito obrigado aqui pela presença. Obrigado a vocês. Foi ótimo te ouvir um pouco sobre a sua trajetória, sobre os conselhos que você tem, como que foi a sua carreira e como é que você tentou balancear essas coisas, vida pessoal com vida profissional. Um super agradecimento por todo o suporte que você tem dado pra gente aí na nossa trajetória juntos desde 2022. Eu espero que sejam anos ainda melhores pra gente nesse nosso futuro. Rafa, Renato, eu que agradeço a vocês porque eu tenho tido uma oportunidade de aprender e fico muito feliz de ter tido a honra de poder investir na ASUS e tenho certeza que esse lado disruptivo que a gente vem investindo e os resultados que a gente tem colhido ainda estão bem no início e que serão grandes momentos. Então, obrigado mais uma vez por me aceitar investir no projeto e cada vez mais a gente construir algo que vai ser de fato disruptivo e inovador para todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Para quem está assistindo, obrigado por acompanhar. Não se esqueça de curtir, compartilhar e subscrever no canal para quem ainda não está subscrito.